Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus! Como estão vocês? Estou curioso de saber como é que está o coraçãozinho hoje. Está em paz? Está atribulado? Está aflito? Vamos meditar na palavra de Deus? É a melhor escolha para esse momento. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Que alegria ter você aí com a gente, para nós juntinhos desfrutarmos da maravilhosa palavra de Deus. Josué capítulo 22, parte 2, episódio de número 929, 11ª temporada. Aqui é o lugar para você interessado em aprender mais da palavra de Deus, interessado em se aprofundar no texto bíblico. Muita teologia bíblica aqui, de forma gratuita para você. É um clique no seu celular, na Amazon Music, no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, no YouTube Studio, no antigo Anchor, né? Spotify for Podcasters também tem disponível aí no Spotify e tantos outros lugares. Como Deus tem trabalhado através desse podcast. Eu fico muito alegre por ser um canal para transmitir a palavra de Deus. Veja, a gente está chegando ao finalzinho de mais um livro, tem sido uma jornada fantástica. E meu convite a você é para que você leia a Bíblia Sagrada, os capítulos, depois vem para cá refletir com a gente o que ela tem a nos ensinar. Capítulo 22, verso 21 ao 34, no episódio de hoje, eu queria convidar você a ler e refletir com a gente. Os Rubenitas e Gaditas, como a gente viu no episódio anterior, eles não tinham intenção de erguer um altar rival, como muitos pensavam. Eles não pretendiam oferecer sacrifícios senão no lugar designado por Deus. O seu altar deveria ser simplesmente um memorial. Eles construíram-no sob a apreensão de que possivelmente no futuro seus filhos pudessem ser levados em grato esquecimento do passado, abandonar o Senhor e o seu serviço. Os Rubenitas e Gaditas nos ensinam uma lição salutar. Cabe a nós nos esforçarmos, como eles fizeram, para manter viva a memória das grandes coisas que Deus fez por nós, para que não caiamos sob a repreensão dirigida por Cristo aos seus discípulos. Como é que vocês não se lembram? Marcos 8,18. Cristo sabe o quanto nós somos propensos ao esquecimento. Por isso ele nos deu dois grandes auxílios à memória: as Sagradas Escrituras e os sacramentos. Nada jamais poderá substituir as Escrituras. Somente elas nos dão a história completa da redenção. Mas era necessário que essa história nos fosse apresentada também de forma simbólica, que apelasse vividamente ao coração. E por isso o batismo, a Santa Ceia, que vem suprir essas necessidades para a igreja. Todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste vinho, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, diz o mestre, 1 Coríntios 11, 26. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Isso, partido pelos nossos pecados. O cálice que abençoamos é a comunhão do seu sangue derramado pelas nossas ofensas. E assim, a ceia do Senhor nos recorda o sacrifício do Calvário, assim como o altar dos Rubenitas e Gaditas lhes trazia à memória os sacrifícios do tabernáculo. Mas eles não tinham e nós não temos que oferecer por nós mesmos neste altar da memória, pois não pode haver outro sacrifício senão aquele oferecido de uma vez por todas na cruz.
Estejamos atentos para não materializarmos os sacramentos e assim oferecermos a Deus uma adoração que lhe seria repugnante, pois busca aceitação em virtude de um sacrifício diferente do único, eficiente e perfeito. Eis o altar do testemunho. Versículo 26 ao 28. Os israelitas estavam enganados quando presumiram que a construção do altar era um sinal de cisma religioso e divisão tribal. Pelo contrário, o seu propósito era justamente prevenir esses males. Ele foi erigido para preservar a unidade da nação. A unidade nacional é sempre um fim desejável dos esforços patrióticos. Ela assegura força, ajuda mútua, simpatia fraternal e os meios de progresso. Os cristãos devem visar a restaurar a unidade da igreja, onde isso não for possível, a prevenir novas divisões. Enquanto a unidade externa da igreja estiver rompida, a unidade de espírito e a unidade de propósito devem ser laços de simpatia comum entre os cristãos. Seria bom se os cristãos pudessem deixar evidente que seus pontos de divergência, eles são muito menos importantes do que o terreno comum da fé essencial, que une a todos. Menos ênfase seria dada às controvérsias internas da igreja e mais peso ao grande combate ao pecado, à incredulidade e à grande missão de evangelizar o mundo. O altar ele foi erguido com o propósito de manter a fé das tribos transjordânicas. A religião verdadeira ela é mais importante para um povo do que terras férteis e cidades bem construídas. Nós fazemos uma troca ruim quando sacrificamos os privilégios do culto em prol da conveniência mundana. A separação dos preceitos religiosos eles põe em risco a própria fé. O nosso primeiro dever deve ser garantir que as necessidades religiosas elas sejam atendidas para nós mesmos, para nossas famílias, para lugares desamparados como subúrbios recém-construídos de grandes cidades, bairros periféricos, etc. E esse era o perigo temido. Os homens que construíram o altar do testemunho acreditavam que a unidade nacional e a fé religiosa estavam em perigo. E a separação das outras tribos era uma fonte de perigo. É difícil ser fiel quando estamos sozinhos. O tempo aumentaria o perigo. Esses homens construíram o altar pensando no futuro. O teste mais severo da fidelidade é a prova da perseverança. Os cristãos raramente abandonam Cristo repentinamente. As primeiras impressões permanecem por um tempo e desaparecem gradualmente. Mas elas desaparecerão a menos que sejam renovadas. Nós não podemos manter a fé de uma vida inteira com base nas lições da juventude. Para uma fé constante, nós precisamos de meios de graça constantes. As novas gerações elas estariam menos fortificadas contra o perigo. O altar foi construído principalmente para o bem das crianças do futuro. A igreja ela só pode ser mantida trazendo as crianças para os lugares dos anciãos à medida que estes passam, falecem. As crianças não se tornam cristãs instintivamente, nem pela mera influência da atmosfera religiosa ao seu redor. Elas precisam ser ensinadas, treinadas, discipuladas, inspiradas pelos exemplos dos mais velhos. A educação dos jovens precisa ser um objetivo primordial do trabalho cristão. Os meios empregados foram para aquele altar do testemunho ser erguido, que este não era para sacrifício e adoração, para rivalizar com o do tabernáculo. Como os altares ligados aos bezerros em Betel e Dan, de 1 Reis 12, 28 e 29, era simplesmente um símbolo visível. Era um símbolo, a verdade é frequentemente sugerida com mais clareza por parábolas e ilustrações.
símbolos. Era visível. A verdade deve ser clara e impactante. Ela era substancial. A verdade, ela deve ser estabelecida por provas sólidas e não diluída em sentimentos vazios. Ela foi duradoura. Não devemos nos contentar com impressões superficiais, mas sim buscar estabelecer uma fé duradoura. O cristão, ele tem altares de testemunho, por exemplo, a Bíblia, preservada para nós durante a Idade das Trevas, as instituições da igreja, que são o batismo, a ceia do Senhor, o culto público, e interiormente, para o cristão, o Cristo que habita nele, que é primeiro o nosso altar de sacrifício e depois o nosso altar de testemunho, dando testemunho do fato de que somos dele, um com a sua verdadeira igreja, pelo Espírito que ele nos dá e pelos frutos desse Espírito em nossas vidas. Romanos 8:9. E assim aqui no texto, o mal entendido foi esclarecido. Após cumprirem seu compromisso, os auxiliares de Ruben e Gade, metade de Manassés, foram dispensados por Josué em paz, em honra, retornando às suas casas para finalmente se estabelecerem e desfrutarem de suas posses a leste do Jordão. Josué os havia instruído estritamente a amar o Senhor, a andar em todos os seus caminhos e a compartilhar com seus irmãos os despojos adquiridos na guerra. Um de seus primeiros atos ao chegarem a Gileade foi erguer um altar, notável por seu tamanho e posição, que foi construído segundo o modelo do altar diante do tabernáculo. E o propósito era ter um memorial de sua unidade na fé, com seus irmãos do outro lado do rio. As cerimônias religiosas estavam indissoluvelmente entrelaçadas com a vida nacional, de modo que a recusa do direito de participar delas implicaria a negação de sua reivindicação de parentesco. O Jordão poderia, dali em diante, ser considerado uma barreira natural de exclusão dos privilégios dos habitantes da terra prometida. Quando os rubenitas apresentaram seu pedido para serem autorizados a habitar a leste do Jordão, eles não perceberam essa possível dificuldade com tanta clareza. Mas agora, depois de terem pisado na terra prometida, visto as habitações de seus irmãos, foram tomados pela ansiedade de que nos anos vindouros eles pudessem ser considerados estrangeiros da comunidade de Israel. A sua conduta demonstra respeito por Deus. A sua principal preocupação não eram cavalos ou troféus de guerra, mas a preservação de um interesse comum na adoração do verdadeiro Deus e todas as vantagens daí decorrentes. Temiam o egoísmo do coração humano. Os homens muitas vezes gostam de reservar para si honras, privilégios peculiares, de serem considerados o único povo verdadeiro da aliança. O amor fraternal e a compaixão são esquecidos na tentativa de nos cercarmos de muros de exclusividade. E contra esse estreitamento das fronteiras nacionais, o altar deveria ser um guardião constante, uma testemunha silenciosa, porém eloquente e poderosa da fraternidade de todas as tribos. E entre os cristãos de hoje, alguma voz assim é também necessária para nos lembrar do nosso interesse comum no altar, a cruz de Cristo, pela qual nos tornamos um só corpo. E para evitar que seus descendentes caíssem em idolatria. O altar seria uma lembrança permanente do mandamento de Deus, que proibia a construção de altares estranhos para sacrifícios. Eles demonstraram uma correta noção da importância de preservar a fé de seus pais e transmiti-la incorrupta até as gerações mais remotas. Se o conhecimento do verdadeiro Deus desaparecesse, adeus a toda prosperidade.
Que lição para os pais. Os homens trabalham arduamente para acumular riqueza para os seus herdeiros, para fundar uma propriedade, para perpetuar o nome da família, mas é mais importante perpetuar a piedade, educar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor, o temor do Senhor, verso 25. É o tesouro mais precioso que os filhos podem herdar. E sem ele as riquezas não se provam uma bênção. Os estadistas e sábios, eles buscarão estabelecer o trono na justiça. O objetivo deles será que a adoração ao Deus verdadeiro floresça na terra. Não necessariamente por meio de decretos diretos, mas pela remoção de todas as restrições ao seu progresso. Não é o nosso comércio, a nossa arte, os nossos recursos para a guerra que constitui nossa força. Não. Ou esperança para o futuro, mas sim o amor a Deus, a prevalência da honestidade, da integridade, da paz e da verdade. Nós precisamos não tanto de ascendência sobre outras nações, quanto sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias paixões, preconceitos, vícios e erros. O altar do testemunho, ele nos lembra que a fé precisa ser preservada intencionalmente. Não basta começar bem. É necessário manter viva a memória do que Deus fez, cultivar a unidade, transmitir às próximas gerações uma fé sólida, centrada no único sacrifício perfeito, Cristo. Aleluia! Será que temos erguido memoriais espirituais que nos lembram constantemente da fidelidade de Deus? Estamos cuidando para que nossa fé alcance e permaneça viva nas próximas gerações? Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos, aleluia, a nunca esquecer as tuas obras e a manter viva a chama da fé em nossos corações. Dá-nos sabedoria para preservar a unidade, resistir às influências que nos afastam de ti e ensinar às próximas gerações o teu caminho. Que nossa vida seja um testemunho constante do teu amor e da tua verdade, firmados no sacrifício perfeito de Cristo. Amém, amém, amém. Já é demais. A gente volta no próximo episódio com muita alegria para continuar meditando na palavra de Deus. Um abraço, até breve. Tchau, tchau. Deus continue te abençoando.